Começa agora, Manhã Melhor, nossa rádio. Música, informação, entrevistas, pra deixar a sua manhã muito melhor. Manhã Melhor, nossa rádio. Bom, já voltamos, 9h08. Manhã Melhor já está no ar. A gente vai bater papo a partir de agora e falar de dinheiro, não é? A gente tem falado tanto do uso do FGTS. A gente vai aprender hoje com o André Bona, que é educador financeiro, a fazer esse dinheiro render. Daqui a pouquinho a gente inicia o nosso bate-papo. Eu começo com o Eli Soares cantando. Eli Soares, portas abertas, 9h12. Nunca é tarde, né? A gente tem que sempre acreditar que é uma possibilidade melhor para se viver, uma porta aberta. E olha, nunca é tarde para sair dessa situação que você vive aí de dívida, né? Dá para render esse dinheirinho, pagar as dívidas, como a gente faz para que isso aconteça da melhor forma, né? Para não perder dinheiro, para não aplicar de maneira errada. E com a divulgação do calendário aí que libera o saque do FGTS de contas inativas, muita gente usa o dinheiro principalmente para pagar as dívidas, sair do sufoco, não é? Quem está com as contas em dia pode usar sim o dinheiro para fazer um investimento, que é um bom negócio. Agora, muita gente fica em dúvida, né? Onde eu vou investir? Põe dinheiro na poupança? Não? O que eu faço? Quem vai trazer todas essas dicas pra gente hoje, como eu já disse no início do programa, é o André Bona, educador financeiro. André, bom dia. Obrigada por conversar com a gente hoje. Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui conversando aí com a sua audiência. André, olha, quando a gente fala em dinheiro e fala em poupar, a gente já vem na imagem, já vem na mente a ideia de caderneta de poupança, né? Mas hoje, dá pra gente ter ideia de qual é a forma mais inteligente de poupar? Sim, claro que dá. Na verdade, a poupança ela é um investimento mais popular e mais simples, né? Pela simplicidade, todo mundo sabe como é que funciona e acaba sendo uma opção tranquila das pessoas escolherem. Mas, na verdade, a decisão de investimento, ela depende muito da situação particular de cada um. Depende mais da situação particular de cada um do que de cenário econômico ou qualquer outra coisa. Então, aquela pessoa que, por exemplo, não tem dinheiro nenhum guardado, a primeira coisa que ela tem que fazer é tentar montar uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência ela é montada em investimentos que possam ser sacados caso alguma emergência ocorra com velocidade. Sim. Então aí a gente está falando de a própria poupança atende essa finalidade com a pior rentabilidade do mercado, mas atende e coisas como Tesouro Direto, fundos de renda fixa, CDBs, esse tipo de aplicação. Então, quando a pessoa está ainda nessa fase de montar uma reserva de emergência, que eu sugiro que seja mais ou menos de até 6 meses a renda que ela possui, então se ela não tem isso, ela tem que trabalhar para construir isso, ela se preocupa menos com rentabilidade e mais com a disponibilidade para emergências. Então, eu consigo também, por exemplo, usar um outro tipo de aplicação que não seja poupança e resgatar esse dinheiro quando eu tiver necessidade? Sim, sim. Existem as aplicações que permitem isso, porque existem duas modalidades. Existem aquelas que permitem resgatar a qualquer tempo, mas que você está exposto a oscilações, então você pode ter prejuízo, aí não é adequado. E existem aquelas que você pode resgatar com velocidade também e que são conservadoras como a poupança e que rendem diariamente melhor do que a poupança. Para o nosso público entender, André, quando você fala em conservador, significa o quê? Conservador é aquele tipo de aplicação que todo dia vai render positivamente. Não tem surpresa. Ele sempre vai render positivo e sempre você sabe que no dia seguinte ele vai ter um valor maior do que aconteça. Ele não está exposto às oscilações do mercado e do cenário econômico, entendeu? Ok. Então, fazer o dinheiro render e usá-lo para uma eventual urgência, emergência, a gente pode dizer que a poupança não é o mais indicativo. A poupança, porque o rendimento é pequeno. Porque o rendimento por conta do rendimento. Mas é lógico que a poupança tem uma facilidade no seguinte sentido: no final de semana você passa no caixa eletrônico e saca, né? Mas você tem, por exemplo, fundos DI, que são fundos de conservadores que você resgata no mesmo dia, mas em dias úteis, né? Você tem CDBs de liquidez diária dos bancos, que você pode resgatar a qualquer momento direto para a conta. E você tem a aplicação do Tesouro Direto chamada Tesouro Selic. Neste caso, você resgata num dia e no outro ela está disponível. Agora, não é um risco para quem, por exemplo, coloca o dinheiro na poupança, a
acontecer como você diz, que desse jeito a gente nunca guarda dinheiro, né? Você tem o cartão lá, você fica meio que tentador você ir lá e sacar, não é? É verdade. Aí nós estamos falando de comportamento, né? Não é da orientação técnica financeira. Aí, para muita gente, o comportamento é importante para continuar preservando esse patrimônio e juntando. Então, cada um tem que tentar fazer aquilo que vai funcionar. E, às vezes, não vai ser o melhor investimento, mas vai ser aquele que funciona para a pessoa. Então, isso tem que ser respeitado também. Muito bem. Então, a gente conversa até às 10 da manhã com o André Bona aqui na programação da nossa Rádio Educador Financeiro. E ele traz orientações para você fazer aí o seu FGTS render. Quem canta agora é a Kátia Soares, mas ele tem uma dica para você que quer participar desse grande evento como missionário dia 15 de abril. Manhã Melhor, nossa rádio. Vamos continuar falando do nosso dinheirinho. Você que resgatou aí o FGTS, pode fazer esse dinheiro render. O André Bona tá aqui, educador financeiro, dando dicas pra gente. Agora, André, vamos imaginar que eu fui até o banco, resgatei lá uns valores que eu tinha preso na conta inativa e eu tenho dívidas. O ideal hoje é eu pagar a dívida ou aplicar esse dinheiro? A opção de quitar a dívida é sempre a primeira, porque os juros da dívida é mais alto do que os juros dos rendimentos dos investimentos. Então, e outra coisa é que quando você quita uma dívida, você libera espaço no seu orçamento. Então é como se você tivesse aumento de salário no mês seguinte. Na medida que você quita, não vai ter mais uma parcela para pagar. Então, do ponto de vista financeiro, quitar é melhor, porque os juros da dívida é muito mais alto, ela vai aumentar mais do que o investimento, e do ponto de vista também de você liberar orçamento também é melhor. Então, quite tudo. A primeira prioridade, se tem dívida, é quitar tudo. E se eu quito as dívidas e eu faço um investimento que eu uso o restante desse dinheiro criando outra dívida? Aí você está numa situação complicada. Isso acontece, é muito normal. Às vezes a gente tem algum sonho de consumo, quer consumir alguma coisa, comprar um carro, comprar um celular da moda, ou comprar um sei lá o quê, né? Então, às vezes a pessoa recebe um dinheiro, né? E ao invés de pegar esse dinheiro e fazer com que esse dinheiro aumente o patrimônio, ela cria uma outra dívida. Ela dá uma entrada num carro, então paga, sei lá, 30% do carro e os 70% financia. Então, vira um endividamento maior. Então, isso é o pior uso do dinheiro, que é você pegar o dinheiro que você recebeu e criar uma coisa ruim com o dinheiro que você recebeu, que é um endividamento do ponto de vista financeiro. Então, tem que ter cautela nisso aí. Agora, André, por exemplo, eu não disponho de muito dinheiro. Eu posso investir qualquer quantia? Tem que ter um valor determinado? Como é que funciona? Ou depende da aplicação? Depende da aplicação, tá? Mas a poupança não tem. Essa é uma outra característica que facilita o processo de investir na poupança. E os títulos do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional, também tem. Você consegue fazer investimento a partir de R$80. Então é possível também. Agora, quando a pessoa tem muito pouco dinheiro e está começando a juntar, a coisa mais importante não é a rentabilidade, é ela ter a conduta de poupar sempre, porque é isso que vai fazer o patrimônio crescer. Porque a gente fala de tempos, né, onde a economia está difícil, mudou tudo, olha, muita gente desempregada, mas se a gente vivesse já com esse comportamento de poupar um pouquinho a cada mês, independente do que a gente vive no cenário do governo, a gente consegue se livrar de muitos problemas, né? Perfeitamente, é isso aí. Ter a conduta de poupar sempre eu não tenho como te dar uma resposta mágica e fácil que eu vou fazer uma varinha de condão aqui e todo mundo vai sair feliz, cheio de dinheiro. Não é isso. Tem que fazer o dever de casa e o dever de casa é controlar os gastos, o orçamento mensal. André, quando a gente fala de papéis do Tesouro, a gente ouve muito falar disso. A dúvida que as pessoas têm, que eu sempre escuto, faz uma entrevista, fala sobre isso, porque eu imagino o seguinte: se o papel é do Tesouro, o Tesouro é do governo, se o governo quebra, eu perco todo o meu dinheiro? Em tese faz sentido. Mas como é que funcionam as aplicações de uma maneira geral? Sempre você está emprestando para alguém e está recebendo juros. Quando você aplica na poupança, você está emprestando para o banco e o banco ele vai pegar esse dinheiro e emprestar também para alguém e vai ficar com a parte dele e vai te pagar a remuneração. Quando você investe num título do governo, é isso que você faz. Você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te devolver com juros. Se o governo tiver um problema de pagamento, realmente você fica com esse risco. Só que o que precisa ficar muito claro
é que o risco do governo é o menor que existe numa economia. Porque se isso acontece, todos os bancos, todo o sistema financeiro tem um caos antes. Então, mesmo que você estivesse na poupança de um banco que você confia, ele tem um risco ainda maior do que o próprio título do governo. Então, por exemplo, vamos imaginar que para o governo quebrar, os bancos todos têm que ter quebrado antes. Ainda tem que ir lá e sacar seu dinheiro, é mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Se você colocar numa ordem, numa escala de risco, o governo é o menor risco. E aí depois vem todo o resto. E falando de papel do governo, a rentabilidade, ela varia também em relação às outras aplicações? É fácil? Eu preciso ter uma quantidade maior, menor? Eu consigo resgatar esse dinheiro a longo, médio prazo? Consegue. Você tem basicamente 3 tipos de títulos do governo. Um que é para o curto prazo, que ele é muito similar à poupança ou um CDB de banco, que todo dia ele rende positivo e você vai lá e saca quando você quiser. Você tem alguns que são pré-fixados, que são títulos que já têm uma taxa definida, só que aí essa taxa só é garantida se você levar até o vencimento. Aí nós estamos falando de ficar 2, 3 anos investido. E você tem os títulos de mais longo prazo, que podem chegar a 20 anos de duração de prazo, que aí são atrelados à inflação. A inflação mais uma rentabilidade. Muito bem. Agora, André, quando eu resgato o dinheiro do FGTS, a gente está falando especialmente do FGTS, mas de repente uma reserva que você tem aí. Se eu compro um bem, um imóvel, ou mesmo até um automóvel, qualquer outro bem, que eu não continue pagando, eu consiga pagar à vista, isto é um investimento? Bom, depende. O que caracteriza um investimento é se aquilo que você fez vai te dar algum retorno. Se você compra um imóvel de praia para o seu uso, aquilo não é um investimento, é um custo mensal. E você vai passar a ter custos de manutenção, de limpeza, de impostos e tudo isso aí. Então isso vai estrangular o seu orçamento. O que caracteriza um investimento, seja da forma como ele for, é que aquilo vai colocar dinheiro no seu bolso futuramente. É basicamente isso. Então, se eu comprar uma casa, por exemplo, e conseguir alugar esse imóvel, eu perfeitamente. Tô fazendo um bom investimento. Aí é um investimento. Legal, olha, até as 10 da manhã continuamos com o André conversando aqui na programação da nossa rádio. Agora quem canta é a Sara Graça. Manhã Melhor, nossa rádio. Voltamos. Uau, isso é ótimo. Pra deixar a sua manhã ainda melhor. Manhã Melhor, na nossa rádio. A gente está batendo papo aqui na programação do Manhã Melhor, nessa primeira hora, falando com o educador financeiro André Bona, que está nos dando dicas de como investir o nosso dinheiro a longo, médio prazo. Bom, André, depois da liberação do FGTS, muitas empresas começaram a fazer promoções, né? Produtos eletrodomésticos, móveis, até carros. Aí, fazendo o capital girar, a gente imagina que, de repente, se eu compro à vista, eu tô lucrando com isso. Realmente, se eu compro um novo eletrodoméstico, até sem precisar tanto dele, eu lucro ou eu tenho prejuízo? Melhor é realmente investir o dinheiro? Não, aí depende da necessidade individual. É lógico que você precisa de atender umas necessidades que são elementares na sua casa, né? Então, existe aquela necessidade e existe o supérfluo. Então, é natural que quando cai um dinheiro desses, as pessoas queiram também dar uma resolvida nessa questão, porque proporciona qualidade de vida no dia a dia e ninguém aqui está dizendo que é para você abandonar tudo e ficar só guardando dinheiro, porque o dinheiro tem que ser usado para alguma finalidade. Sim. O ideal é só não cair naquela tentação e comprar o que não precisa, né? Exatamente. É o supérfluo, o que não precisa e ser prudente com as finanças, porque isso traz saúde financeira, pessoal e familiar. Certo. Agora, André, a gente ouviu falar que, por exemplo, nas questões trabalhistas, do FGTS, quem trabalha e recebe aí com carteira assinada, que tem o FGTS, a gente imagina que o FGTS tem um bom rendimento. Ele é mais baixo do que outras aplicações? Vale a pena realmente retirar esse FGTS da conta? Vale. O FGTS, ele é atualizado pela TR. Só para você ter uma ideia, a poupança, que é a pior das aplicações financeiras, ela rende 0,5% ao mês mais a TR. E o FGTS é só a TR, que é a taxa referencial, é uma taxa calculada pelos bancos e tal. Então, é isso que faz com que ele seja a pior rentabilidade possível, entendeu? Ele é ruim, então, não é tão bom quanto a gente pensa? Não, ele é péssimo, na verdade. Quem puder sacar para poder pagar financiamento imobiliário, faz. Quem quiser sacar para ter essa oportunidade de resgatar para poder aplicar ou qualquer coisa que seja, vai ser melhor que deixar esse dinheiro parado no governo.
Certo. Bom, a gente também passa por um ciclo agora de mudanças governamentais e a gente ouve falar muito também de aposentadoria, né? Existe a possibilidade de investir esse dinheiro resgatado dessas contas na futura aposentadoria? Sim, aí na verdade você vai escolher investimentos de longo prazo. Então, eu falei no começo que assim, a escolha do investimento depende do objetivo. Sempre tem que existir um objetivo. Você não guarda só por guardar, né? Então, um dos objetivos é a aposentadoria. E a aposentadoria nada mais é do que você passar a sua vida acumulando e depois usufruir disso que você acumulou. Então, existem aplicações de longo prazo que você pode utilizar para essa finalidade, fazer o seu processo de acumulação. O título do Tesouro, o título chamado Tesouro IPCA, que rende a inflação mais uma taxa fixa anual, né? Expressa anualmente, é a alternativa de investimento de longo prazo mais preferida dos investidores de uma forma geral. Muito bem. A gente continua daqui a pouquinho. Damares canta Ressuscita. Manhã Melhor, nossa rádio. Damares Ressuscita, 9h54. Bom, já chegando ao finalzinho do meu bate-papo aqui com o André, falando sobre investimento. Para fechar, André, queria que você dissesse aí para quem, de repente, neste momento, tem algum dinheirinho aí para investir, se vale a pena abrir um negócio, empreender. Bom, tem que tomar um cuidado com isso aí, porque o empreendimento, ele tem o maior risco que existe, né? Até do que as aplicações financeiras, todas elas, mais até do que ações. Então, se esse é um sonho a ser realizado e a pessoa tem o recurso, é muito importante que ela se preocupe em ter o recurso para começar a fazer um negócio, mas que ela também tenha um caixa que supra um período de tempo, um capital de giro, para suprir caso aquelas coisas não aconteçam no prazo que ela imagina que vai acontecer. Então, não investir totalmente o que você tem. Reserva um pouquinho e vai trabalhando. Exatamente, isso aí. Tá certo. André, adorei o nosso bate-papo, foi muito legal aprender, espero que você volte trazendo novidades pra gente. Muito obrigada pela sua presença, queria que você deixasse seu contato, você também tá no YouTube, né? Exatamente, Conta exatamente. pra gente aí um pouquinho desse canal. Na verdade, assim, o trabalho de educação financeira que eu já faço já tem uns 4 anos no YouTube, o canal chama-se Blog de Valor, que tem o blog e tem o canal. E lá a gente... semanalmente eu coloco os vídeos sobre educação financeira e investimentos para poder ligar esses insights aí para ajudar as pessoas e as famílias a ter um controle financeiro adequado. Legal, então tem o Blog do Valor, e o canal do YouTube também se chama Blog do Valor. Lá tem os seus contatos? Tem, todos lá. Todos? Uhum. Então tá bom. André Bona conversou com a gente aqui, educador financeiro. Muito obrigada pela participação, viu, André? Eu que agradeço, Fátima. A gente fecha aqui a nossa hora com o Jonas Vilar cantando. Daqui a pouco tem mais na programação da nossa rádio. Manhã Melhor, nossa rádio.